Uma das maiores empresas do Brasil e listada entre as maiores companhias petrolíferas do mundo, a Petrobras possui participação nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. Com sede no Rio de Janeiro, a empresa de economia mista possui uma história memorável, cercada de inúmeros desafios, polêmicas e grandes conquistas. Antes mesmo da fundação da empresa, logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu no Brasil um intenso debate sobre a melhor abordagem para a exploração de petróleo no país. Esse tema era altamente controverso, pois abordava várias questões políticas, como a soberania nacional, a importância dos recursos minerais estratégicos, a política de industrialização e os limites de atuação de empresas multinacionais no país. Esse debate foi um dos eventos mais significativos na história do Brasil durante as décadas de 1940 a 1960. Para discuti-lo, dois grupos com visões diferentes se formaram. Um que defendia a abertura do setor petrolífero para investimentos privados, tanto nacionais quanto estrangeiros, e outro que buscava o controle estatal exclusivo sobre o petróleo. Quando a Constituição Brasileira de 1946 foi promulgada, estipulou que a regulamentação da exploração de petróleo no país seria estabelecida por meio de uma lei ordinária, o que abria a possibilidade de empresas estrangeiras participarem do setor petrolífero. Em 1948, o presidente da República na época, Eurico Gaspar Dutra, submeteu ao Congresso Nacional do Brasil o anteprojeto do Estatuto do Petróleo. Esse anteprojeto, se fosse aprovado, abriria a possibilidade do envolvimento do setor privado na indústria de combustíveis. Isso resultou em forte oposição por parte dos chamados nacionalistas, que viam a aprovação desse anteprojeto como uma entrega da estratégica exploração do petróleo brasileiro aos interesses das multinacionais. Para defender a ideia do monopólio estatal do petróleo, um amplo movimento popular foi organizado, conhecido como a Campanha do Petróleo é Nosso. A mobilização popular conseguiu deter a tramitação do anteprojeto do Estatuto do Petróleo no Congresso Nacional e teve um papel significativo na aprovação da Lei 2004, em 3 de outubro de 1953, estabelecendo um monopólio estatal sobre o petróleo, dando origem à criação da Petrobras, já no segundo mandato do ex-presidente Getúlio Vargas. Na época, o governo proporcionou à Petrobras os recursos necessários para expandir a indústria petrolífera no país. Isso resultou no aumento da produção, na expansão das instalações de refino, na melhoria da capacidade de transporte e no impulso à pesquisa. Ao mesmo tempo, a empresa concentrou-se na formação e especialização de sua equipe técnica, a fim de atender às demandas da emergente indústria brasileira de petróleo. Suas estratégias iniciais incluíram a construção de novas refinarias para reduzir a dependência de importações e derivados e o estabelecimento de uma infraestrutura de distribuição, com aprimoramentos na rede de transporte e a instalação de terminais em pontos estratégicos em todo o país. Ao final da década, a produção diária de petróleo já atingia a marca de 65 mil barris, enquanto as reservas totalizavam 617 milhões de barris. Além disso, os projetos industriais em andamento prometiam que, na próxima década, a indústria de refino se tornaria autossuficiente na produção de derivados essenciais. Já na década de 1960, a Petrobras alcançou um dos seus principais objetivos ao atingir a autossuficiência na produção dos principais derivados, com início nas operações em refinaria em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ao longo dessa década, outras unidades entraram em funcionamento, como as refinarias Gabriel Passos, localizada em Betim, Minas Gerais, e Alberto Pasqualini, em Canoas, no Rio Grande do Sul, em 1968. A expansão do parque de refino provocou uma mudança drástica na estrutura das importações. Enquanto no período de fundação da Petrobras, cerca de 98% das compras externas eram derivadas e apenas 2% de petróleo cru, em 1967, o perfil das importações havia se transformado, passando a ser composto por 8% de derivados e 92% de petróleo bruto. No início dos anos 70, o consumo de derivados de petróleo duplicou, impulsionado pelo crescimento médio anual do Produto Interno Bruto, que superava taxas de 10% ao ano durante o milagre econômico. Como entidade encarregada de suprir o mercado interno com óleo e produtos derivados, a Petrobras se viu confrontada com a necessidade de reestruturar seus investimentos para atender à crescente demanda interna por derivados. Nesse período, foram iniciadas importantes empreitadas, como a construção da refinaria de Paulínia, em São Paulo, a modernização da refinaria Presidente Bernardes e o início da construção da unidade de lubrificantes da refinaria Duque de Caxias. Paralelamente, houve um esforço significativo para aumentar a participação do petróleo nacional no consumo brasileiro.
Um enfoque especial foi dado à plataforma continental, que passou a receber atenção especial. Após a descoberta de Guaricema, ocorreram mais de 20 descobertas de campos de pequenos e médios portes ao longo da costa de vários estados. Em 1974, a descoberta do campo Garoupa, no litoral do estado do Rio de Janeiro, marcou o início de uma nova era na produção do país. Isso impulsionou uma série de sucessos na Bacia de Campos, e rapidamente se tornou a região produtora mais importante. Na década de 80, a Petrobras enfrentou desafios significativos. Com os bruscos aumentos nos preços internacionais do petróleo, o gasto do país com importações de petróleo e derivados aumentou mais de 10 vezes, atingindo a marca de 10 bilhões de dólares em 1981. Os investimentos nas atividades de exploração e produção, juntamente com os esforços empreendidos na área de comercialização, desempenharam um papel fundamental na redução da dependência energética. Ao final da década, o gasto líquido de divisas com a importação de petróleo e produtos derivados havia diminuído para aproximadamente 3 bilhões de dólares. Para enfrentar o desafio de produzir petróleo em águas com profundidades em torno de 120 metros, a Petrobras aproveitou a tecnologia disponível no exterior. Dessa forma, foi implementada a primeira fase da produção na Bacia de Campos, o que permitiu um significativo aumento na produção de petróleo no Brasil. Simultaneamente, a Petrobras expandiu a utilização de sistemas submarinos avançados, trazendo benefícios importantes. A capacidade de gerar receitas antecipadas e o desenvolvimento gradual da tecnologia de produção subaquática. Como resultado, a produção atingiu sucessivos recordes, chegando a 675.135 barris por dia em dezembro de 1989. Entretanto, os anos 80 também trouxeram notícias positivas para a produção em terra. Em 1988, o campo do rio Urucu, localizado no Alto Amazonas e descoberto 2 anos antes, entrou em operação. Esse evento representou um marco histórico nas atividades da Petrobras na Amazônia, onde a busca por petróleo precedia a própria criação da empresa. No setor de refino, as instalações industriais foram adaptadas para atender ao crescimento no consumo de derivados. Durante a década de 80, foi implementado o projeto conhecido como Fundo de Barril, com o objetivo de converter excedentes de óleos combustíveis em derivados a maior valor, como diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo. Em 1991, a Petrobras inaugurou com sucesso a unidade de processamento da xisto betuminoso em São Mateus do Sul, no Paraná, demonstrando a eficácia no processamento de petrocídeos. Após mais de 40 anos de operação em um regime de monopólio que abrangia exploração, produção, refino e transporte de petróleo no Brasil, a Petrobras entrou em concorrência com outras empresas estrangeiras e nacionais em 1997. Isso ocorreu quando o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 9.478, em 6 de agosto de 1997. A partir desse momento foram criadas a Agência Nacional do Petróleo, responsável por regulamentar, fiscalizar e licitar as atividades do setor, e o Conselho Nacional de Política Energética, órgão encarregado de formular a política pública de energia. Com as mudanças na estratégia da companhia, novas oportunidades de expansão foram implementadas para expandir suas operações. Em 1998, a Petrobras havia cedido ao status de 14ª maior empresa de petróleo global e era a 7ª maior entre as empresas de capital aberto, conforme indicado na renomada pesquisa sobre as indústrias de petróleo publicada na revista Petroleum Intelligence Weekly. Em 2000, o lançamento da Procap 3000 visou desenvolver tecnologias para a exploração de petróleo e gás em águas profundas, levando à descoberta do pré-sal em 2007. A Petrobras obteve concessão para explorar o bloco BMS-10 na Bacia de Santos em 2001, perfurando o primeiro poço do pré-sal com mais de 5.000 metros de profundidade. Em 2002, adquiriu a Pérez Compac Energia, a 2ª maior empresa petrolífera da Argentina, com operações em vários países. Em 2003, a Petrobras dobrou sua produção diária de óleo e gás, atingindo 109 milhões de barris, tanto no Brasil quanto no exterior, enquanto em 2004 assinou um contrato de exploração de petróleo no Irã, investindo 178 milhões de dólares antes de devolver a concessão em 2009. Em 2014, a Petrobras devolveu o bloco BMS-10 na Bacia de Santos à ANP, devido a não cumprimento de prazos para declarar a área como comercialmente viável após sua primeira perfuração no pré-sal. Os anos de 2014 e 2015, bem como parte de 2016, foram caracterizados por perdas contínuas no valor de mercado da Petrobras, devido às revelações da Operação Lava Jato, que teve início em março de 2014.
O envolvimento da Petrobras no esquema de corrupção, que envolvia práticas como cobrança de propina de empreitadas, lavagem de dinheiro e superfaturamento de obras públicas, ficou amplamente conhecida como Petrolão, e resultou na deterioração da confiança dos investidores na empresa estatal. Como resultado, membros do alto escalão da empresa foram presos, como Paulo Roberto Costa, Nestor Severo, Renato Duque, Pedro Borusco, Jorge Zelada, entre outros. Durante esse período, os problemas causados pela corrupção levaram a empresa a registrar, em 2014, o maior prejuízo anual desde 1991. Entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, as ações preferenciais da Petrobras perderam 57% do seu valor. Em 1º de abril de 2015, a Petrobras anunciou um investimento de 3,5 bilhões de dólares em parceria com o Banco de Desenvolvimento da China, marcando o primeiro acordo dentro de um plano de cooperação que vigorou de 2015 a 2016. Essa iniciativa fazia parte dos esforços da empresa para reestabelecer seu equilíbrio financeiro, após períodos de dificuldades e escândalos de corrupção. Em dezembro de 2017, a produção do pré-sal representou 50,7% do total do petróleo e gás extraído no Brasil, um aumento significativo em comparação com menos de 10% do que representava até 2012. A produção nacional de petróleo cresceu 4% em 2017, atingindo uma média de 2.622 milhões de barris por dia. A Bacia de Santos, impulsionada pelo pré-sal, registrou um aumento de 29% na produção de óleo e gás em 2017, tornando-se a principal bacia produtora do país. A Petrobras manteve uma participação de 77,8% da produção nacional de petróleo em 2017. Entre 2015 e 2022, a Petrobras vendeu ativos no valor de aproximadamente 243,7 bilhões de reais. Essas vendas incluíram a BR Distribuidora, a Liquigás, a malha de gasodutos do Norte e Nordeste da Transportadora Associada de Gás, os gasodutos do Sudeste da Nova Transportadora do Sudeste, a refinaria Landulfo Alves e outras participações acionárias. A empresa justificou esse plano como uma medida para gerar recursos para pagar dívidas e fortalecer investimentos na exploração de petróleo no pré-sal, embora tenha havido críticas em relação ao impacto dessas vendas na política de energia e petroquímica do país. Em dados de 2022, a companhia contava com cerca de 45 mil funcionários, 20 sondas de perfuração, 5 mil poços produtores, 11 refinarias e uma estrutura capaz de produzir diariamente mais de 2 milhões de barris de petróleo e 85 milhões de metros cúbicos de gás natural. Após acumular prejuízos substanciais em 2014 e 2017, a partir de 2018 a companhia vem demonstrando lucros recordes em sua história, com destaque para o ano de 2022. Nesse ano, a empresa obteve receita líquida de 641 bilhões de reais e lucro líquido de 188 bilhões, tendo a União detentora de 50,25% das ações ordinárias da empresa. Atualmente, Jean Paul Terra Prats é o diretor executivo da empresa, indicado pelo então presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Sob a liderança de Jean, a Petrobras anunciou em 16 de maio de 2023 o fim da política de preços da paridade de importação de petróleo e seus derivados. Essa política determinava os preços nacionais com base no dólar e no mercado internacional, definidas durante o governo do ex-presidente Michel Temer. A história da empresa, que é um dos símbolos nacionais, não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. O conhecimento é o melhor investimento que você poderá fazer para o crescimento em sua carreira ou seus negócios. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.